Olá pessoal, nessa sessão iremos trabalhar com limites laterais, ok? Eu quero mostrar para vocês como é que se calcula e qual é o significado de um limite lateral, certo? Para isso vamos tomar uma função qualquer, né? Então eu estou pegando essa função aqui, o x ao quadrado, né? Essa função x ao quadrado menos x mais 2, e estou fazendo uma tabelinha de valores para o x e calculando f de x para ver o comportamento dessa função. Só que não foram valores quaisquer não, eu quero saber qual é o comportamento dessa função quando o x está se aproximando do 2, né? Lembro que talvez você já ouviu falar, essa notação aqui, o x se aproximar de 2, é x estar tendendo a 2, quando o x tende a 2, certo? Então esse é o significado da flechinha. Eu quero entender, né, o que acontece com a função, analisar o comportamento quando o x tende a 2, certo? E para isso o que nós fazemos? Qual é a experiência que nós fazemos? Nós temos que pegar então, é como se nós pegássemos aqui no eixo x, certo? Você vai pegar o eixo x, lá você vai determinar o ponto 2, é como se eu centrasse um compasso aqui no ponto 2 com uma abertura qualquer, ó, e pegasse toda a vizinhança do 2. Nessa vizinhança do 2, então, ó, observe que meu compasso, ele tem raio 1, né? Porque lá na tabela está pegando do 1 até o 3. O intervalo vai do 1 até o 3. Você está se aproximando do 2 por valores menores que 2, que é essa tabela aqui, ó. Você está indo para o 2, cada vez mais próximo do 2, e você está se aproximando do 2 por valores maiores que 2, mas está próximo do 2, que é essa tabela aqui, ó, 3, 2,5, tal, tal, tal. O 2 é como se ele estivesse aqui no meio, ó. Ele é um intervalo que vai de 1 até 3. Então, trabalhar com a vizinhança do 2 é quando o x tende a 2. Isso que eu quero analisar com vocês, beleza? Para isso, né, vamos pegar lá o gráfico da função. Ó, eu já plotei esse gráfico aqui. É uma função do segundo grau, então é uma função quadrática. Olha lá, ó, análise. A tabela é a mesma. Esses valores eu calculei usando uma calculadora, certo? Fui jogando na função e calculando o resultado. O que dá para observar na tabela é que quanto mais próximo do 2 você tiver aqui, ó, mais próximo de 4 vai estar a função. Olha lá, ó, quanto mais próximo do 2 você está aqui, mais próximo de 4 está a função. Vamos ver isso graficamente, esse significado. Ó, o 2 está aqui, né? Compasso, você abriu, pegou a vizinhança do 2, pegou os menores do que 2 e os maiores do que 2. A propósito, a notação que a gente usa isso, ó, quando x é menor que 2, a gente usa a notação 2 com um índice menos, não é negativo, é só para dizer que é menor. E quando o x ali, no caso, é maior do que 2, um pouquinho maior que 2, a gente vai usar a notação 2 com o mesmo índice, só que agora positivo, para dizer que é maior que 2. Isso vai ser importante lá em limite lateral, certo? Então vejamos, ó, estou me aproximando desse 2, você vai até a função, projeta, vai se aproximando do 2, quanto mais próximo do 2, mais próximo o gráfico, a função vai estar, ó, mais próximo ela caminha, quanto mais próximo do 2 ela está caminhando para esse ponto aqui, ó. Esse ponto é aquele 4 ali. Então à medida que está se aproximando do 2, a função está caminhando para esse 4. Olha lá, ó, 3,999. Você foi caminhando 2, 2, 2, 2 até 399. Da mesma forma, para o outro lado da tabela. Quanto mais próximo, né, ó, você saiu lá do 3, foi se aproximando aqui desse 2, vai jogando no gráfico, os pontinhos vão descendo, descendo, quanto mais próximo você estará desse 4 aqui, né? É como se eu tivesse um intervalo ali no eixo y e o centro do compasso agora é o 4. Então a função está tendendo ao 4. O que você acabou de fazer? Você acabou de calcular um limite. Olha só, nós dizemos que o limite dessa função quando x tende a 2, né, é igual a 4. Olha a notação que você vai usar, limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a 4. Beleza? Então esse é o conceito de limite lateral que eu já vou falar para você, né? Então o limite, não estou falando em lateral ainda, limite de uma função f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, nós escrevemos assim e usamos essa notação. Quanto mais próximo de A eu tiver, mais próximo de L ele vai estar, certo? L seria o valor de f de x lá, o limite. Né? Então, olha a notação. Isso você já viu. Limite de f de x é igual a L quando x tende a A. Podemos simplesmente dizer assim, ó, f de x tende a L quando x tende a A e vice-versa. F de x tende a L quando x tende a A. Quando x tende a A, f de x tende a L. Beleza?
Olha só, importante é você perceber que na definição o x tem que ser diferente de a. Não há necessidade do x ser igual a. Em algumas vezes, na maioria das vezes, inclusive, não vai existir, ó, o símbolo não existe, a função no ponto A. Nós dizemos que ela não é definida no ponto A, mas o limite pode existir, e em geral ele vai existir lá. Tá? A única coisa que importa é o raio que você vai estabelecer em torno do ponto que você está calculando o limite. É a vizinhança que você vai ter. É o x pela esquerda e é o x pela direita, se aproximando desse A. É isso que importa. Se eles convergirem para o mesmo ponto, você calculou o limite da função. Joia? Então, olha só para você entender. Tenho três funções aqui embaixo. Ó. Essa aqui, no ponto A, a função existe. Então, nós sabemos que f de a, né, se você olhar essa função aqui, f de a, se você for calcular, projete, vai ser exatamente igual ao L. Já essa aqui, ó, onde está o f de a ali? Não está no L não. Olha lá, vamos calcular esse f de a. Você projetar cada pontinho ali, ó, o f de a vai estar aqui. Esse ponto aqui é um ponto diferente do L. Então, nesse caso, o f de a é diferente de L, certo? Daquele valor L. E nesse último caso, que é um intervalo aberto, está vendo que a bolinha é aberta? Não existe a função calculada no ponto. Ela não é definida. Então não existe f de a. Além de não ser L, ela não existe. Nessa aqui ela existe, é diferente. Naquela ali ela é igual. Mas o que acontece se eu centrar o meu compasso no A e analisar a vizinhança em cada uma dessas funções? Né? O que acontece é que todas vão convergir para o mesmo ponto. Observe lá em cima, ó, se você pegar esse ponto, ó, e for convergindo até o A pela esquerda e projetar lá no nosso gráfico, lá em cima, você vai ver que para cada pontinho que você pegou aqui, ela vai se aproximar daquele L. Então a função está se aproximando daquele L ali, certo? Da mesma forma, se você se aproximar do A aqui pela direita para valores maiores do que A, a nossa função também vai estar se aproximando lá em cima do L. Ó. Opa, saiu torto o risco, não tem problema, vamos lá, ó. Também está se aproximando daquele L ali. Em cada pontinho que você pegue, você vai ter um intervalo que ele está se aproximando do L também. Né? Então aí está, né, convergindo para o L. Da mesma forma aqui, ó, vai até a função, achou o pontinho. Pega um outro ponto aqui, carrega até a função e vê que ele está se aproximando. Quanto mais pertinho do A você tiver, mais pertinho do L ele vai estar. Ele vai estar convergindo. Eu me aproximo do A, ele se aproxima do L. Mesma coisa desse lado direito. Lá, ó. Pertinho do A, pertinho do A, pertinho do L, tá vendo? Se eu for até a função, eu percebo que ele está se aproximando do L. Do mesmo jeito, essa terceira que nem é definida no A, ó, se eu me aproximar do A aqui, olha o que vai acontecer com a função. À medida que eu me aproximo, ó, toda essa faixa vai se aproximando ali, ó. Vai se aproximando desse L. Ok? Então, se você projetasse cada pontinho lá, eu vou pegar um bem pertinho aqui e projetar, a hora que eu vou até o gráfico, ele vai estar muito próximo do L. Do mesmo jeito, desse lado aqui, ó, à medida que eu me aproximo desse A, né, a função vai se aproximar daquele L ali também. Ela vai estar muito próxima desse L. Então, em todos os casos, mesmo em cada um sendo diferente, né, num deles o limite, desculpe, f de a é igual a L, no outro f de a é diferente de L, e no outro não existe, em todos o limite dessas funções foram iguais a L. Existiu e eram iguais a L. Beleza? Então acho que ficou mais claro agora. O que você acabou de calcular foram os limites laterais. Olha esse caso aqui, ó. Se você fosse calcular essa função f de 1, né? F de 1, como é que se calcularia? Pondo 1 lá na função. 1 menos 1, 0. Beleza. Só que 0 vai ficar 0 sobre 0. Essa função não é definida. Então não existe f de 1. Porém, se você for calcular o limite dessa função pela tabelinha, já fizemos a tabelinha e calculamos essa tabelinha lá, ó, x menor que 1, à esquerda do 1, ó, 1 menos, x maior que 1, à direita do 1, 1 mais. A hora que eu calculei na tabela, ó, o que está acontecendo lá, ó.
né? Está convergindo para o 5, ou desculpem, para o 0,5, para o meio, né? Então você fez o gráfico, você pensou aí no teu intervalo, você estabeleceu um, você abriu o compasso para a esquerda e para a direita, você pegou desse lado os menores do que 1, né? Olha lá, 0,9, 0,5, aqui você pegou os maiores do que 1 e calculou o limite da função. E percebeu que o quê? Que o limite dessa função foi para o 0,5. É a mesma situação, ó, o compasso aberto aqui, projete para o gráfico lá, né, pegue os valores da vizinhança e perceba que esta função está convergindo para aquele pontinho, independente aqui dos lados que você pegue, ela vai convergir para o ponto 0,5. Então dizemos que o limite dessa função é igual a 0,5, embora a função não exista nesse ponto. Beleza? Adiante ainda para você entender, ó. Então, o conceito de limites laterais, aqui é importante, atenção, né? Presta atenção que aqui é importante. Opa, vou escrever aqui para você não esquecer dessa definição. Um limite lateral, nós usamos essa anotação aqui, ó, para dizer que é esquerda e para dizer que é direita. Então, esse cara aqui é o limite que está à esquerda, né? Então, se você estabelecesse lá no teu eixo X, né, o A como referência do teu compasso e pegasse os valores à esquerda do A, ou seja, menores que A, você teria o limite lateral à esquerda. E se você pegasse, ó, abrindo o compasso, os valores à direita do A, que seria o A+, você teria o limite lateral à direita, né, cuja notação é o A+. O que acontece? Se esses limites laterais forem iguais, o limite da função é igual a ele. Aí sim existe o limite da função. Então, o limite da função é L, C e somente C, os limites laterais forem iguais. Se e somente C, os limites laterais forem iguais. Então, se esses limites laterais forem iguais, o limite da função existe. Existe o limite de f de x. Beleza? Mas para isso, os limites laterais devem ser iguais. C e somente C. Ok? Na sequência, olha só para ilustrar, ó, o limite lateral daquela função quando x tende a 2 pela esquerda. O 2 está aqui, pela esquerda do 2 seria esse espaço aqui. Você vai lá até o gráfico e vai perceber que ele vai se aproximar desse ponto aqui. Então, ele vai se aproximar por baixo desse ponto aqui, do 3. Então, esse limite lateral vai ser igual a 3. Já o limite pela direita do 2, se você for até o gráfico, opa, eu vou pegar a segunda parte do gráfico, ó. Ele vai se aproximar desse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Lá no gráfico é o 1. Então ele vai estar se aproximando do 1 agora, né? E não do 3. Ou seja, esse limite aqui é igual a 1. Opa, desculpem. Esse limite aqui é igual a 1. Isso significa que não existe o limite lateral, ou desculpe, o limite da função no ponto 2. Quando os limites laterais forem diferentes, não existe o limite da função naquele ponto. Beleza? Para o 5 é a mesma coisa, ó. 5 pela esquerda e 5 pela direita. Projeto vai se aproximar desse ponto. Projeto vai se aproximar do mesmo ponto. Opa, que ponto é esse? Seria aquele 2 ali, né? Dá para ver que acho que é aquele 2 ali. Então, esses limites são iguais. Então, se eles são iguais, o limite vai ser igual ao limite da função, que vai ser 2. Beleza? Né? Então, aí está. Né? Espero que tenha te ajudado. Até uma próxima ocasião.